Olá, amados. Mais uma vez, eu, pastor Raul Nogueira, focando vidas dentro do ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Bem, na quarta-feira passada, Dia das Crianças, nós não tivemos condições de fazer a gravação. Então, estamos fazendo essa gravação agora. Não é ao vivo, como nós mencionamos, e vamos, assim que terminar, já vamos postar no Face e também vamos postar lá no nosso canal. Aliás, o nosso canal está indo, está crescendo, já estamos em 937. Se algum de vocês já entrou no canal alguma vez, mas não se cadastrou, por favor, faça isso agora. E vocês realmente podem compartilhar, tá bem? E vocês são realmente bem-vindos, aqueles que pela primeira vez estão comigo. E os demais que sempre nos acompanham, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm realmente nos acompanhado e incentivado muito. Então hoje nós vamos estar falando mais de uma igreja. E essa igreja de hoje é a igreja de Sardes. Essa vai ser bem curta, bem simples, é uma passagem assim que não tem muita coisa, mas sempre nós podemos tirar alguma lição daquilo que nós lemos na palavra, tá bem? Bem, nós, como sempre, vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos feito, e pedir realmente que o Senhor nos use e que a gente possa, de alguma forma, ajudar no crescimento daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, tá bem? Eu vou ter alguns pedidos muito especiais hoje. Eu nunca vi um tempo tão difícil com respeito à parte de doenças, principalmente a parte de câncer, não é? Então nós temos várias pessoas que nós vamos estar orando para que realmente Deus possa pôr a mão e curar essas pessoas, seja de forma natural, através dos médicos ou sobrenatural. Amém? Bem, hoje infelizmente você não vai ter condições de colocar o seu pedido, mas estarei orando por vocês de qualquer forma. Todos aqueles que estarão entrando pelo Face ou mesmo lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, tá bom? Então, como sempre, vamos gastar tempo de oração agora. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor esteja continuamente agindo em nossas vidas. Que possamos ser instrumentos verdadeiros, instrumentos fiéis, pregando a Tua palavra, sem desviar para a esquerda ou à direita. E que possamos realmente ser confrontados por essa palavra. Deus, nós hoje temos tantos nomes e sei que talvez eu não vá lembrar de todos, mas o Senhor sabe. Eu quero começar com o Lourival. Esse servo está realmente com problemas sérios no pâncreas, intestino e água no pulmão, não é? O câncer pegou nessas duas áreas, mas até onde nós sabemos, Senhor, parece que está parado, não contaminou outros órgãos. Então, está iniciando agora um tratamento, né? Um tratamento onde a quimioterapia vai ser por alguma pílula, coisa parecida. E tem reações, Senhor, algumas reações não muito agradáveis. Então, que o Senhor esteja com ele, dando suporte, e que ele realmente possa ser curado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Também lembramos o Chiquita, Senhor, que também está fazendo um tratamento de químio, algo que atingiu a cabeça e o pulmão. Então, que também o Senhor possa entrar com providências para esse irmão. Também lembramos a Ti, como sempre,
o Sebastião, Senhor, e o Davizinho, para que o Senhor possa curá-los totalmente. As duas crianças estão recomeçando a andar e a falar. Doenças diferentes, mas estão na mesma fase. Então, que o Senhor possa estar com ele, com seus pais. Lembro também o Ivan, Senhor, que será operado dos 2 ombros. Que o Senhor possa aguardá-lo, protegê-lo e que ele possa ser suprido, Senhor, nas suas necessidades. Ele vai ter que parar de trabalhar por um tempo para poder se recuperar. Então, que o Senhor possa estar providenciando os recursos necessários, Senhor. Pai, nós pedimos pela mãe da Ruth, com 97 anos, que o Senhor aguarde, o Senhor a proteja, que o Senhor continue, Deus, abençoando a tua serva, Ruth, para poder tomar conta da sua mãe, como ela vem fazendo, de forma muito, muito, muito especial. Deus, nós lembramos de outras pessoas, Pai, que não lembramos o nome, mas outras pessoas que estão passando dificuldades, meu Deus. Não só no sentido financeiro, mas problemas de saúde também. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando pessoas que estão na Igreja Batista Regular Filadélfia, que estão passando por problemas e que precisam realmente que o Senhor intervenha. Problemas físicos, psicológicos, espirituais, financeiros, qualquer coisa, Pai, que esteja de alguma maneira agindo e deixando seus servos que estão ali realmente tristes, preocupados. Então, visita, Senhor, cada pessoa ali. Peço também pelo Cláudio, Senhor, ali da Filadélfia, que está vendo se vai ou não operar, se aquilo que ele tem será ou não necessário fazer uma cirurgia. Então, oriente os médicos, Deus, que haja uma alternativa. Peço também, Deus, aqui pelo pessoal, aqui da IBNA em Campinas, que o Senhor os guarde, os proteja também, a mesma coisa, a nível de corpo, alma, espírito, Senhor. Pessoas que possam estar passando por lutas espirituais, financeiras, lutas de relacionamentos e doenças, Senhor. Então, que o Senhor os guarde e os proteja. Meu Deus, eu peço na igreja chinesa que também o Senhor guarde ali, e peço especificamente, Senhor, pelo Daniel, filho do irmão Francisco, e também pelo próprio irmão Francisco, presbítero, que estão também passando por problemas difíceis. No caso do Daniel, com câncer também no pulmão. E o pai também foi operado de câncer e que realmente ele esteja completamente curado. E há tantas outras pessoas, meu Deus, mas que o Senhor sabe. E eu os entrego nas tuas mãos. Peço agora, meu Deus, que o Senhor esteja comigo em tudo aquilo que vamos falar e fazer. E que o Senhor guarde o Brasil e que no dia 30, Senhor, as decisões sejam corretas. Sejam decisões que venham, Deus, honrar o teu nome. Que seja feito segundo a sua vontade. Eu sei, Pai, que política não vai resolver. É só quando uma pessoa se converte a Cristo é que há mudanças de verdade. Mas, mesmo assim, Senhor, nós pedimos que a pessoa que entre possa estar realmente, de alguma forma, sendo alguém preocupado com a família, não querendo drogas, não querendo, Senhor, problemas de perversões, mudança de gênero e tantas outras coisas, Pai. Que o Senhor realmente esteja com a pessoa que vai entrar e o oriente. Nós somos dependentes de Ti, independente de qual dos dois venha a estar aqui.
governando esse país. O Senhor está acima deles. E eles não vão fazer nada que não seja da tua santa vontade. Seja comigo agora, com essa pequena exposição que vamos ter. Que o Senhor realmente nos oriente, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, como nós disse, nós falamos, aliás, nós vamos estar falando a respeito aqui dessa igreja, igreja de Sardes. Bem, aqui fala ao anjo da igreja de Sardes. Então, quem tem nos acompanhado sabe que quando fala o anjo da igreja de Sardes, significa que nós estamos falando dos pastores, não é? E é interessante que sempre ele vai mencionar alguma coisa a respeito do próprio Jesus e, claro, se relaciona com aquilo que ele vai comentar a respeito da própria igreja. Então ele fala: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando se menciona os 7 Espíritos de Deus, está se referindo à presença do Espírito Santo em toda parte. E o nosso Deus é onisciente, onipresente, não é? Onipotente. E ele diz mais, e as 7 estrelas. Essas 7 estrelas são exatamente os pastores das igrejas. Então, aqui está mencionado que o Senhor está realmente com esses pastores de cada uma dessas igrejas nas mãos e, ao mesmo tempo, ele está conhecendo e vendo por dentro das pessoas, vendo o que tem ocorrido dentro das igrejas. Nada escapa aos seus olhos. E ele começa dizendo isso: conheço as tuas obras. Então, nada escapa aos olhos do Senhor, irmãos. Não dá para fugir de Deus. É só lembrar o que está em Salmo 139. Não dá para fugir de Deus. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Você nem pensou, ele já sabe. Então ele fala: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Irmão, eu tenho, assim, tristeza ao perceber que essa frase bate com o que está acontecendo nos nossos dias. Quantas igrejas que parece que estão vivas, mas estão mortas. Eu vou ler novamente. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, ou seja, você é uma igreja evangélica e estás morto. Eu, nesses últimos tempos em que haverá apostasia, nos últimos dias, nesses dias derradeiros, não é? Onde as pessoas estarão realmente obedecendo a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quantas e quantas igrejas hoje estão abarrotadas de pessoas? Muitas vezes, 5, 6, 7 mil dentro de uma igreja. Mas, infelizmente, lá dentro, quantos mortos? Quantas pessoas que verdadeiramente nunca nasceram de novo em Cristo? E ele está fazendo uma afirmação aqui sobre essa igreja de Sardes, que hoje nós quase que tropeçamos a todo momento com igrejas desse tipo. Igrejas que estão vendendo Jesus por mais de 30 moedas. Igrejas que estão usando o nome de Jesus e a palavra de Deus para manipular pessoas, vendendo um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho em que os líderes estão dando ordem a Deus, como se Deus fosse assim o gênio da lâmpada. Então, eles determinam e aí Deus tem que fazer. Ou seja, é como se hoje um servo de um imperador chegasse diante dele e desse ordens. Na prática é isso que esses falsos pastores têm feito. Então, essa turma muito grande, dentro do Brasil,
fora do Brasil, estão exatamente assim. Pessoas que têm o nome de que vive está morto. E ele fala: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, o Senhor Jesus está falando isso, não é? Deixando bem claro, olha, ser vigilante, consolida, não é? Porque nós estamos vendo, eu estou percebendo o que está acontecendo, né? Mas você ainda pode salvar alguns, não é? Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Bem, ele continua dizendo assim: lembra-te, pois, de como tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, ele está dizendo: olha, você conhece a palavra, você sabe exatamente o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não olha só, isso aqui me arrepia. Vou ler de novo, olha. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Queridos, eu fico pensando muitas vezes nesses pastores de grandes igrejas, de grandes negócios, e outros que estão iniciando, mas usando os mesmos sistemas de manipulação mental. Será que eles não param para pensar que eles vão partir? Bom, uma pessoa disse, mas são ímpios. Conforme está em Judas, são ímpios. Então, possivelmente eles acham que comamos e bebamos, que amanhã morreremos, né? Conforme está em Isaías. Mas eles vão tomar um susto, porque eles estão arrastando milhares e milhares de pessoas atrás deles. Verdadeiros zumbis que pensam que estão vivos, mas estão mortos. E ele fala: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Então aquela igreja ainda tinha algumas pessoas, né? Que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, eu sempre falo que igreja não é um lugar, ok? Igreja é composta de pessoas que tiveram uma experiência com Jesus e nasceram de novo em Cristo. Esses fazem parte da igreja, estão vivos, buscando a presença do Senhor, e esses o Senhor os conhece por dentro, sabe do que pensam e conhece as obras, conhece como eles têm feito diferença no mundo. Então, quando nós olhamos o que ele fala aqui, está afirmando que andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Não é que eles são dignos porque eles são dignos por si mesmos. Não, é que nós fomos declarados justos pelo próprio Cristo, assim que nascemos de novo. E esse Jesus realmente nos comprou com sangue. E eu sempre gosto de lembrar esta passagem para vocês verem a diferença entre aqueles que era a grande maioria, que não conhecia o Senhor nessa igreja, e esses poucos. O que será que aconteceu com esses poucos? Então, eu quero só recordar com vocês, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, porque isto é fundamental. Se cada pastor pudesse dar uma checada, um pastor que é do Senhor de verdade,
pudesse dar uma checada em cada membro para ver, tirar o pulso espiritual, ver realmente como é que eles estão. Se eles passaram por isso que nós vamos ler agora. Veja bem. Primeiro quero lembrar o que está no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Vocês percebem que o Senhor sabia que ali em Sardes havia alguns poucos, porque ele os conhece. O Senhor os escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. E diz que esses que foram levantados assim, predestinados para a adoção de filhos, passaram por algo que é único e que está aqui. Eu vou ler do versículo 12 em diante, tá bom? A fim de sermos para louvor da sua glória. Por que nós somos chamados e escolhidos, né? A fim de sermos para louvor da sua glória, nossos que de antemão esperamos em Cristo. Olha agora o versículo 13 e 14 que eu vibro com ele. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha só, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse selo é algo que só acontece quando você realmente nasce de novo em Cristo. Não acontece pelo fato de você frequentar uma igreja 10, 15, 20, 50 anos. Porque se você não nasceu de novo, querido, você está tão morto quanto alguém que nunca entrou em uma igreja local. Porque, como eu disse, a igreja é o organismo vivo de Cristo. E essa igreja, ela se reúne num lugar físico. No caso, em Sardes. Então, o Senhor sabia que eles tinham o nome de vivo, porque eram uma igreja evangélica, mas estavam mortos. Mas como ele mesmo disse, tinha alguns poucos. E no versículo 14, depois que ele diz que fossem selados com o Santo Espírito da promessa, diz o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, aquele que nos comprou vem nos buscar. E, para nós fecharmos então o que está aqui, não é? A gente entende que você, trazendo para os dias de hoje, não esquece que isso que eu estou lendo está se referindo a uma igreja real, verdadeira, mas que projeta no futuro, projeta lá para frente, ok? Então, cada uma dessas 7 igrejas que nós estamos vendo, ela, vamos dizer, de alguma forma tipifica as igrejas diversas na história e aquela que vai ficar quando houver o arrebatamento. Quando houver o arrebatamento, aqueles que não se lavaram em Cristo, que não foram realmente, como nós lemos no versículo 13, se não tem o Espírito, esquece, vai ficar. Então ele fecha dizendo, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem, mensagem simples, curta, mas que nos fala exatamente o que muitas igrejas dos nossos dias que têm o nome de viva, mas estão mortos. Igrejas abarrotadas de pessoas que estão lá buscando bênção, não ter intimidade com Deus da bênção. Eu não posso dizer que todos, tanto é que no próprio Sardes tinha realmente pessoas ali salvas, não é? Mas a maioria estão seguindo homens
estão seguindo doutrinas, sendo enganados, doutrinas de demônios. São enganadas. Mas como não conhecem as Escrituras, não examinam, então, infelizmente, ao partirem, estarão longe do Senhor. Porque não adianta ser sincero. Você tem sim que fazer aquilo que Deus determina para que você possa ser salvo. E o que é que determina? O que fez a diferença entre aquela multidão ali em Sardes? Eu falei multidão, mas podia ser poucos, nós não sabemos exatamente a quantidade, não é? Mas a maioria, vamos dizer assim, ali em Sardes, e a minoria. Aqueles que tinham nome de vivos, mas estavam mortos, e aqueles que realmente eram dignos do Senhor, não pela sua própria dignidade, mas porque foram selados em Cristo Jesus. E o Espírito Santo neles estava trabalhando e mudando seus valores. Qual a diferença? A diferença é que o evangelho verdadeiro, ao ser pregado, e essa pessoa ouvindo esse evangelho, se arrepende de todos os seus pecados e convida Jesus Cristo, aquele que criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder, convida Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador pessoal. E quando essa pessoa ora e pede, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração e faz de mim uma nova criatura. Nesse dia, ele é feito filho de Deus e tem a vida eterna. Bem, a grande questão é essa. Você que está me ouvindo agora, alguns que vão tomar conhecimento dessa mensagem lá no Face, não é? Ou quem vai no YouTube, pensa, examina e vê se realmente você tem certeza da sua salvação. Tem certeza que um dia específico, único, você, ao se arrepender dos seus pecados, foi selado pelo Espírito Santo e tem a vida eterna. Foi feito filho de Deus e faz parte agora da Igreja Universal. Essa igreja que é atemporal. Jesus é para todos. Não importa raça, língua, nação, cor, nada. Quando Jesus Cristo entra numa pessoa, essa pessoa é transformada, ela é mudada, ela é liberta das coisas que realmente identificavam ela com o mundo. Isso aconteceu comigo há 43 anos. Minha vida nunca mais foi a mesma. A minha sinceridade, eu era do Opus Dei, a minha sinceridade me levaria ao inferno. Eu precisei examinar profundamente as Escrituras e ver a diferença entre religião e relacionamento com Deus vivo. Deus permitiu que eu descesse nas mais profundas trevas da religião para descobrir essa diferença. Você já descobriu? Você tem certeza da sua salvação? Se o Senhor Jesus Cristo viesse buscar a igreja agora, você iria? Ou se você morresse, você estaria com ele? Bem, só você pode responder isso. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E antes de eu terminar, lembre-se que dia 30 está chegando. Antes de mais nada, não importa quem entre, o nosso Deus está acima. Ele é que controla tudo. De qualquer maneira, nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Se entrar alguém que esteja de alguma forma preocupado com as mesmas preocupações que nós, família, questão de não aborto, questão de não à droga, não à violência, que não haja perseguição à igreja, enfim. Então, o nosso país, de alguma maneira, ainda vai ter
um bom tempo aí sem passar pelos problemas que temos visto em outros lugares. Mas, se eventualmente não for da vontade do Senhor, que isso ocorra para que a igreja possa realmente aprender a depender mais dele. Eu preciso, eu prefiro não precisar passar por provações para me firmar mais. Mas vamos supor que Deus tem outros planos, não é? Eu vou continuar servindo o meu Deus, com perseguição ou sem perseguição. Amém? Então, vamos encerrar com oração, agradecendo a Deus por esse tempo. E pense bem nessa mensagem de Sardes. Você, dentro da igreja local, você está vivo ou você está morto espiritualmente? Se estiver morto, se você entendeu a mensagem, então se converta e venha para Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra e que o Senhor possa nos usar para que muitas pessoas conheçam a verdade. Abençoe, Senhor, aqueles que nós oramos que estão doentes, outros que estão com problemas financeiros, relacionamentos, pessoas que estão em angústia e medo. Nós entregamos cada um desses nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, pedindo ainda pelo Tom Zé, Senhor, que amanhã vai fazer uma operação, que o Senhor possa guardá-lo e protegê-lo, Senhor. E há outros que eventualmente não me veio à mente, mas o Senhor os conhece. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, uma ótima noite. Nós estamos fazendo isso agora. São exatamente 20 para meia-noite. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Então, até o próximo vídeo, ok? Convide seus amigos para assistir. Compartilhe com eles. Grande abraço em nome de Jesus.